Olá, amigos. Começa agora mais uma edição do Rumos e Desafios Eleições 2018. A convidada de hoje é publicitária, psicóloga, atualmente deputada federal e candidata ao Senado pelo PSDB, Mara Gabrilli. Seja bem-vinda, Mara. Muito obrigada. Eu queria começar pedindo para você se apresentar e contar um pouco da tua história. Bom, eu quebrei meu pescoço com 26 anos. Não dá para começar de outro jeito, porque é o que mais chama atenção. E aí perdi meus movimentos do pescoço para baixo. Fiquei numa situação muito difícil, porque eu não podia mais respirar sozinha, só com auxílio de aparelhos, não falava também. E isso tudo acabou convergindo para a carreira que eu venho fazendo, de tentar trazer mais inclusão para as pessoas, de incentivar a reabilitação no nosso país, até porque eu consegui voltar a respirar e hoje a minha voz é o meu instrumento de trabalho. E eu trabalho procurando dar voz a muito brasileiro invisível por conta de falta de política pública para quem tem deficiência. E quando falta política pública para quem tem deficiência, você pode ter certeza que a política pública para qualquer cidadão não está boa. Eu estava vendo agora um documentário que você apresentou aqui na universidade, que falava que você, apesar de ter certeza de que vai voltar a andar, não pode esperar por isso para ser feliz. E a gente tem muito essa impressão tua, de que você exala felicidade. É isso? Ah, que bom ouvir isso, é isso. E eu acredito muito, no corpo, na recuperação do corpo e trabalho muito firme para isso acontecer e tenho colhido resultados, que agora eu consigo pilotar cadeira. Até 2 anos atrás eu fui empurrada numa cadeira de rodas. Então, assim, eu estou conquistando movimento, autonomia, mas assim... É um processo que parece lento, mas por outro lado não é. Só que assim, eu nunca fiquei esperando isso acontecer para ser feliz. Porque eu acredito que isso, ter quebrado o pescoço, me trouxe essa visão de que, puxa, eu sou a responsável pela minha felicidade. Então, não adianta deixar isso para alguém fazer, Quais eram os teus planos de vida antes do acidente? Eu trabalhava com publicidade, então trabalhava com painéis eletrônicos de alta definição. E foi tão curioso, porque depois de muitos anos eu quebrei o pescoço, aí eu virei secretária municipal, depois de muito tempo, e como secretária municipal na Prefeitura de São Paulo, nesse mesmo momento, apareceu a lei Cidade Limpa. E aí começaram a remover todos aqueles painéis que eu trabalhava, inclusive a equipe que trabalhou comigo ia lá na prefeitura falar, pelo amor de Deus. E de repente eu estava na prefeitura nessa gestão, que foi a gestão do Kassab lá em São Paulo, e que acabou com os painéis de alta definição na cidade de São Paulo. E eu, assim... sempre gostei muito de trabalhar com comunicação, com publicidade, com marketing. E tinha lá meus ideais voltados a isso. Mas, puxa, quando eu quebrei o pescoço, isso perdeu um pouco o sentido para mim. Aí eu pensei, puxa, agora, para eu me dedicar, eu quero me dedicar a algo que transforme realmente a vida das pessoas. E aí você, alguns anos depois do acidente, cria um instituto que leva o seu nome, voltado para... O Instituto Mara Gabrilli já tem 20 anos e assim faz um trabalho não só na área do paradesporto, na área da cultura. A gente mapeou todos os equipamentos do estado de São Paulo, aqueles que têm acessibilidade, e assim é um guia de acessibilidade cultural interativo, que as pessoas interagem, trazem demandas, questionam, mas principalmente a gente faz um programa que chama Cadê Você? Então a gente vai na periferia das cidades, em áreas bem vulneráveis,
procurar as pessoas com deficiência que não têm acesso à informação, que não têm acesso aos serviços, que não têm acesso à educação e à saúde. E a gente acabou ganhando até prêmio por conta do Cadê Você? E hoje a gente está atuando até em Pernambuco, atendendo aquelas mães que tiveram filhos com microcefalia por conta do Zika vírus. Então, assim, o Instituto, ele vai fazendo aquilo que muito que o meu coração precisa, sabe? De inquietação e levando oportunidade a pessoas que estão realmente muito excluídas. Elas são invisíveis, você usa muito esse termo. Invisíveis, invisíveis aos olhos da sociedade, invisíveis também porque se escondem, né? É um trabalho dos dois lados, de fazer com que as pessoas queiram sair de casa, né? Mas elas não se escondem porque elas querem se esconder. Sim, claro. Elas se escondem porque não tem acessibilidade, né? E muitas vezes o primeiro item para você encarar a acessibilidade, a infraestrutura da cidade, o transporte, é a saúde. Então, assim, quantos brasileiros, e olha, no meu trabalho, eu recebo demanda do Brasil inteiro. Sabe, lá assim no interior do Maranhão, é o fulano que está jogado numa cama, cheia de ferida, não tem uma cadeira. Aí você vai para a comunidade ribeirinha de Roraima, acontece que assim, nunca uma pessoa conseguiu ter acesso a uma prótese, a uma órtese. Então, assim, é um universo, são 45 milhões de brasileiros que a maioria realmente não tem acesso ao mínimo que é a saúde. Né? Quantas pessoas eu recebo demanda de que fervem uma sonda, que assim que tem que ser um procedimento super estéril, e como elas não recebem, elas fervem e aí elas ficam com infecção, adoecem, morrem. Falando ainda de invisibilidade, você falou do teu período logo no comecinho da secretaria, que o número de ônibus acessíveis aumentou dezenas e dezenas de vezes, né? Chegou a mais de 3 mil na cidade de São Paulo, mas que não adianta ter essa acessibilidade se o motorista do ônibus, ao ver um deficiente no ponto, passa reto, né? É um trabalho de educação também, né? Que se fosse feito propriamente na infância, não precisaria ser remediado depois, né, Mara? Então, na infância, por isso que a gente diz da importância da inclusão na escola. Porque se desde os primórdios você estuda com uma criança que é amputada, que é autista, que tem síndrome de Down, que é cega, que é surda, você convive com uma criança que caminha de um jeito diferente, fala de um jeito diferente, lê de um jeito diferente, se comunica de um jeito diferente, raciocina de um jeito diferente. Então, assim, a concepção de mundo de uma criança que convive com essa diversidade é outra. Ela não chega a formar essa barreira de atitude que depois é tão difícil derrubar nos adultos, né? Por isso a importância, sabe, de ter e da gente entender que qualquer ser humano, não importa que deficiência ele tenha, qualquer ser humano tem capacidade de aprender, né? O que a gente precisa é que todo mundo tenha capacidade de ensinar. E isso que muitas vezes não tem numa escola, né? E a gente fica olhando aquela criança com deficiência com um olhar de que, puxa, ela não consegue. Não, quem não consegue são os profissionais, que muitas vezes não são qualificados. Então, em qualquer setor, no transporte, tem que qualificar, tem que capacitar o motorista, tem que qualificar aquela pessoa que vai atender. Na saúde, na educação, em todos os lugares, a gente sempre acaba na questão da qualificação e da capacitação dos profissionais. De uma sensibilização prévia que acho que resolveria boa parte dos problemas. Boa parte, né? Com certeza. Você falou de inquietação algum momento aí para trás. Chama atenção na tua atuação parlamentar, tanto como vereadora como depois como deputada, a grande quantidade de projetos que se apresenta e a grande quantidade de projetos aprovados. É fruto também dessa inquietação? Sem dúvida. Reflexo da tua personalidade, né? Reflexo da minha personalidade e acaba sendo a personalidade da minha equipe. Assim, a maioria das pessoas que
que estão comigo há muitos anos, e a gente acaba, assim, é quase uma filosofia de vida que a gente desenvolveu junto, de tentar melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? E assim, não é uma coisa que eu vivi quando eu fui vereadora, que às vezes o parlamentar acorda assim com uma brilhante ideia, vai lá, protocola um projeto de lei, achando que depois disso ele vai até dormir mais em paz, porque fez uma grande ação para a sociedade. Mas, assim, não é isso. Você tem que se aprofundar, você tem que elaborar um projeto que seja execuível, senão é uma perda de tempo e um gasto de dinheiro. Então, assim, esse movimento de fazer as coisas bem feitas, com qualidade, pensando que você tem uma equipe e que ela é paga com dinheiro público. Então, a gente tem que ter eficiência, tem que ter transparência. Então, isso eu acho que é uma forma de trabalho que a gente desenvolveu e que impregnou toda a minha equipe. Então, é uma inquietação em grupo. A tua atuação no Congresso também é marcada por independência e transparência, né? Você votou a favor do impeachment da ex-presidente Dilma, você votou a favor das investigações contra o atual presidente Michel Temer. Eu queria ver a tua visão sobre tudo isso que está acontecendo, toda essa... quase uma operação pratos limpos, né? E, inclusive em relação a nomes do teu partido. Para mim não interessa se é do meu partido ou se é de outro partido, né? Eu acho que se uma pessoa é denunciada, ela tem que ser investigada e ela que vá se defender. E se ela for, né, se ela for vítima de algo, se ela for inocentada, que lindo, né? E eu acho que assim, o combate à corrupção, ele é importantíssimo. Inclusive, nas minhas propostas para o Senado, está lá o combate à corrupção, entendeu? Eu vivi na pele a corrupção em Santo André. Eu vivi na pele porque a minha família, né, era extorquida pelo PT lá em Santo André e assim sofreu muito. Isso levou à saúde do meu pai. Eu nem sonhava em ser política. E foi uma tristeza, porque essa foi a visão de política que eu tive, sabe, do nosso país antes de pensar no tema. Por isso que quando eu fui eleita vereadora, no princípio eu tinha até vergonha de dizer que eu era vereadora. Até que eu comecei a me orgulhar do meu próprio trabalho e ver que, inclusive, eu podia trabalhar para mudar. Então, assim, a gente tem que fazer uma reforma política aprofundada, sabe? Para que a gente consiga aproximar o parlamentar, aproximar o representante da população e tirar essa distância que tem hoje e tirar várias formas de facilitar a corrupção. Porque isso tira dinheiro da nossa saúde e tira a saúde das pessoas. E a gente não pode permitir que isso aconteça mais no Brasil. Claro que eu não sonho com um país, a gente até sonha, né? Que seja 100% sem corrupção. Não, mas a gente passou por um processo de corrupção endêmica, sistêmica, e isso tem que ser quebrado. E acho que a Lava Jato vem fazendo isso, sim. E para mim não importa de que partido seja. Claro que a questão da acessibilidade é a tua principal bandeira, mas você já falou do combate à corrupção. Eu queria encerrar esse bloco te perguntando de outras bandeiras que você vai levar para o Senado. A bandeira da pessoa com deficiência, a bandeira das doenças raras, mas eu acho que principalmente a bandeira da inclusão, a inclusão de qualquer ser humano, a inclusão da diversidade. E olha, você quer ver uma coisa que muito vem me movendo para que a gente tome uma atitude nesse país? Hoje, 61% das crianças e dos adolescentes do Brasil vivem em situação de pobreza. E a maioria subtraído do direito à educação, à proteção ao trabalho infantil, à informação, à água, a saneamento básico. A falta de saneamento básico, ela traz muita deficiência. E se a gente olhar o estado de São Paulo, que até que está indo bem, né? E assim, na questão do saneamento, está evoluindo, mas o estado de São Paulo é um reflexo para o Brasil.
E a gente tem que fazer essa mudança. E pensar na primeira infância, por exemplo, aí sim é você travar um compromisso com o futuro do país. Porque a gente fala muito em desenvolvimento sustentável, que é você pensar o presente e pensar o futuro. E a gente está pensando nas nossas crianças, porque esse é o futuro do país. E como é que a gente pensa no futuro do país com tanta criança privada de direitos? Então, assim, é um olhar que a gente tem que é para a criança, mas é para inclusão de qualquer ser humano, no serviço da saúde, na educação, no mercado de trabalho, na infraestrutura das cidades, em tudo que a gente perpassar, no esporte, na cultura, na pesquisa científica, enfim, é esse olhar de gente tem que ser incluída. Isso aí. Mara Gabrilli, convidada de hoje do Rumos e Desafios, candidata ao Senado pelo PSDB. A gente volta depois do intervalo. Estamos de volta. O Rumos e Desafios recebe hoje Mara Gabrilli, candidata do PSDB ao Senado. Mara, você foi eleita recentemente para representar o Brasil em um comitê da ONU na questão da deficiência. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa conquista. É uma conquista brasileira essa. Eu estou muito feliz, é um mandato, começa no ano que vem, são 4 anos e o trabalho acontece em Genebra 2 vezes por ano. Uma vez em cada semestre eu tenho que ir lá e me reunir. Primeira brasileira, né? É a primeira brasileira a ocupar uma cadeira nesse comitê. Esse comitê, ele monitora a Convenção da ONU sobre o Direito das Pessoas com Deficiência no mundo inteiro. Então, assim, foram 193 países que se reuniram para discutir esses direitos. E nós, brasileiros, somos signatários do documento que surtiu da Convenção. É um tratado internacional, foi o primeiro tratado de direitos humanos do século XXI. E quando eu relatei a Lei Brasileira de Inclusão, que eu fui autora também do substitutivo, eu relatei totalmente norteada pela Convenção da ONU. Então, assim, hoje, com a Lei Brasileira de Inclusão aprovada, a gente pode dizer que o Brasil tem uma legislação que está no topo e que não deixa atrás e que comparável a qualquer país do mundo. A gente está muito bem de legislação. E esse conhecimento, por ter tanta intimidade com a Convenção, passei por essa eleição, foram mais de 176 países e eram 9 vagas. Foi a eleição mais difícil que já aconteceu na ONU. Isso que é muito interessante falar. E por que foi tão difícil? Porque tinha muito candidato. E por que tinha muito candidato? Porque os países estão percebendo que quando a política pública é boa para a pessoa com deficiência, ela é boa para qualquer cidadão. Então, assim, foi uma revolução essa eleição. E eu fui eleita, né, e assim, tive, praticamente 70% do voto do eleitorado internacional, e isso deixou o Brasil com uma responsabilidade muito maior. Porque, assim, a gente tem muito a aprender com outros países, mas a gente também tem bastante para ensinar. E essa troca é muito importante. E o Brasil ficou, né, com um membro no comitê e é claro que o Brasil vai ter que fazer bonito, né? Porque a gente não pode ficar... Qual é a minha função agora? Eu sou uma perita da ONU e eu vou avaliar, vou ser relatora de países e eu vou poder fazer recomendação aos países, né? Então, isso deu moral para a gente, né? E a gente tem que trabalhar bonitinho. Tanto que, assim, esse ano vem acelerando a regulamentação de vários artigos da Lei Brasileira de Inclusão. Então, você vê, né, a participação do governo, dos ministérios, dos parlamentares, principalmente da sociedade civil, querendo construir política pública de qualidade nesse âmbito. Em algumas das últimas pesquisas que já foram publicadas, alguns dos seus concorrentes ainda aparecem à sua frente. Como vai ser esse desafio de reverter esse quadro? Eu não estou tão preocupada com isso, porque
eu quero que as pessoas conheçam o meu trabalho, né? E assim, eu vou, a partir do dia 31, né, a gente vai ter televisão, então eu fico muito grata de você ter me convidado para vir aqui, porque para eu poder falar, para as pessoas poderem pesquisar, conhecer. E a gente tem um mundo de pessoas que ainda precisam ser ouvidas, como, por exemplo, o jovem. Nossa, o jovem é 30% do eleitorado brasileiro, né? E muitos não ouvem o jovem, sabe? Não fazem política pública ouvindo as pessoas. A gente precisa ouvir as mulheres, precisa aumentar a participação das mulheres no Congresso, porque por conta de representatividade, né? Hoje o Brasil tem mais de 50% da população que são mulheres, e essas mulheres estão muito subrepresentadas, porque no Congresso a gente tem só 11% de mulheres. E a mulher gosta de fazer política junto com os homens, nós temos pensamentos complementares, mas é pouca representatividade, né? E eu sou uma mulher tetraplégica, eu agrego representações e acho que isso traz uma importância para as pessoas e a minha visão, minha forma de trabalhar. Então, eu não estou muito ligada em pesquisa, não. Eu estou trabalhando. Você também é muito atuante nas redes sociais, né? Você tem ali milhares de seguidores, posta constantemente. Como é que tem sido essa experiência de interação com os teus eleitores e com teus seguidores também no Instagram? Eu gosto muito, eu gosto de postar meu trabalho e através das redes sociais eu recebo demandas, críticas, elogios, sugestões. Então, assim, a gente faz um mandato ouvindo e aprendendo com as pessoas, né? E uma outra coisa que eu gosto de postar muito são os exercícios que eu faço. Porque, embora eu seja uma tetraplégica, eu sou uma tetraatleta. E eu adoro, assim, para mim é fundamental me exercitar, que é o que faz com que eu tenha saúde durante o dia para conseguir fazer meu trabalho. E muitas vezes as pessoas não têm ideia de tudo que elas podem fazer. E eu sempre gostei de movimento, eu gosto de música, eu sou criativa, e eu gosto de postar aquilo que eu faço, porque muita gente vem se espelhando e vendo que, puxa, eu estou numa situação difícil, mas eu posso fazer muita coisa. Então, assim, já é um hábito nosso postar e as pessoas perguntarem, interagirem e quererem saber. Você fez, inclusive, recentemente uma travessia de 10 quilômetros, né? Natação. Eu fiz uma de 24 também. Caramba! Então, eu fiz a maratona aquática de Bertioga a Guarujá. Uma loucura, né? Nem eu acredito que eu faça essas coisas, porque eu fui dentro da água e meu nutricionista, que é atleta, o Tubarão, ele foi me puxando dentro da água. A gente bateu 2 recordes. A gente se inscreveu até no livro do Guinness, porque a outra que eu fiz foi a ultramaratona com ele. E ele me puxou 10 quilômetros dentro da água. Muito legal. A vida pessoal, como é que fica? Tendo a vida política tão corrida quanto e aqui agora em campanha ainda por cima, que você tem que ter uma agenda diária muito encavalada. Não, ultimamente os meus maiores entretenimentos têm sido dormir, tomar banho, né? Passou a ser entretenimento, porque assim, campanha para Senado não é brincadeira, né? E assim, meu próprio trabalho acaba demandando muito tempo, muita coisa. Então, assim, ultimamente, uma leitura, né, sentar, quando eu tenho tempo para sentar e comer, nossa, eu fico tão feliz, eu me sinto de férias. Então, assim, a vida pessoal acabou se misturando com a vida profissional. Por isso que eu tenho que gostar muito do que eu faço e fazer com muito amor. Porque do jeito que a gente trabalha com tão pouco tempo, tem que achar que aquilo é vida pessoal mesmo. E passa a ser, né? A gente faz o nosso trabalho como missão de vida e tem prazer nele. Então, virou vida pessoal, a profissional. Como é que fica essa coisa de ser modelo para outras pessoas, de ser referência?
Qual é o tipo de feedback que você recebe? É uma responsabilidade, né? E assim, eu me sinto num comprometimento junto às pessoas, né? Eu sempre digo que às vezes, né, no meu trabalho até sorrir faz parte dessa função, né? Porque, puxa, muitas pessoas, quantas empresas não contratam uma pessoa com deficiência porque acredita que ela não pode, que ela não consegue, que não dá, entendeu? E assim é uma visão que a gente tem que mudar, porque a capacidade do ser humano é tão ilimitada que assim não é porque eu não me mexo que eu não vou conseguir fazer as coisas. E eu sinto que muita gente me tem como exemplo, como referência, não só de postura, mas fisicamente falando, por conta de eu ter conseguido ter bastante saúde, mesmo na situação física que eu tenho. Então, é uma responsabilidade. Quando a gente é exemplo para alguém, a gente tem que prestar atenção nisso, na conduta, em tudo que faz. Por isso, eu acabo sendo uma pessoa que observa muito a conduta, inclusive do outro, né? Porque eu acho que é aí que a gente mostra. Não adianta ficar falando, né? Quando você tem atitudes que são atitudes de quem é exemplo, você não precisa falar. Perfeito. A gente está chegando agora já no final da entrevista. Eu queria terminar pedindo para Mara Gabrilli definir a Mara Gabrilli. Ah, meu Deus! Acho que eu vejo Mara Gabrilli como energia, sabe? Vontade de produzir, vontade de realizar e vontade de ver a vida das pessoas se transformarem, porque a minha transforma junto e eu acho que quem dá um salto de qualidade é a humanidade. Eu tenho esse compromisso com evolução. Dessa forma, a gente termina aqui o papo com Mara Gabrilli, candidata do PSDB ao Senado. Mara, muito obrigado pela tua presença. Obrigada. O Rumos e Desafios Eleições 2018 termina aqui. A gente se vê no próximo programa. Até lá.